para os pequeninos quando vêm à frente, né? A felicidade, a alegria que eles sentem de estarem aqui, de encontrarem os amiguinhos, de olharem para os pais, muitas vezes que ficam aí, dando tchauzinho, coisa boa. Isso revela a vitalidade da igreja. A igreja não é e não pode ser jamais apenas um segmento para determinadas faixas etárias. A igreja deve ser esse grande movimento de Deus no meio das famílias. E família não é feito só por gente grande. Louvado seja Deus pelas crianças da igreja. Nesta manhã, Deus propôs ao meu coração trazer uma palavra à igreja e repisar um chão que nós conhecemos. Meu desejo é que a luz de Cristo brilhe sobre nós. E se isso acontecer, e eu queria muito que isso acontecesse, e por isso orei, e entreguei esse instante nas mãos do Senhor. Se a luz de Cristo brilhar sobre nós, que haja entendimento, compreensão da vontade do Senhor, e que não nos falte força para praticar aquilo que é do agrado do nosso Deus. E que isso traga bênçãos para o nosso viver de cada dia. Você, certamente, como crente, deseja participar de uma igreja como essa que acabei de falar, com extrema vitalidade espiritual. Não há coisa melhor do que nós participarmos da caminhada do povo de Deus aqui na terra. Experimentarmos a vida no reino de Deus a partir de já, ao lado de pessoas que também foram salvas pela mesma graça de Jesus. É uma alegria muito grande participar de uma igreja assim. Mas muitas vezes nós olhamos para a igreja e não encontramos com tanta facilidade assim as marcas de Cristo estampadas nela. Isso nos entristece. E às vezes nós não sabemos muito bem o que fazer, ou por onde começar alguma coisa para tentar resolver esse problema. Porque a igreja deve carregar sempre a imagem de Cristo impressa na sua caminhada diária, terrena. É Cristo quem aparece na vida da igreja. Mas quando o contrário aparece, quando a feição humana prevalece sobre a beleza de Cristo, a caminhada da igreja torna-se dura, difícil, sofrida, penosa. E aí nós costumeiramente perguntamos: o que é que está acontecendo? Onde é que está o problema? Eu creio, de maneira muito tranquila, que se nós quisermos uma igreja forte, viva, nós precisamos cuidar de dentro de casa. Nós precisamos olhar para os nossos lares. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu antes da igreja, a família. Porque a força da igreja está em grande medida relacionada com a vitalidade espiritual de nossos lares. E é nesse sentido que eu queria que você escutasse a palavra de Deus nesta manhã. Num texto do Antigo Testamento que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Texto que nós conhecemos bem, que serve de emblema até hoje para o povo judeu. Mas como palavra de Deus, é também referência para a igreja de Cristo em todas as eras. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia essa leitura, que diz assim, é a palavra
de Deus por intermédio de Moisés ao povo, num momento em que o povo estava se preparando para entrar na terra da promessa depois de 40 anos de caminhada no deserto. Lembre-se de que o povo está diante de uma terra muito especial, uma terra que verdadeiramente seria um bálsamo para a vida de cada um deles, uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura, e tudo estava pronto, mas havia povos morando ali, inúmeros povos. E eram povos idólatras, povos pagãos. Então Deus usa o seu servo Moisés, mais uma vez, para lembrar o seu povo de que ele precisava estar focado na coisa certa. E não podia se dispersar demais, se deslumbrar com aquilo que os seus olhos seriam capazes de perscrutar nessa nova empreitada, nessa nova caminhada de conquista de um chão que seria dado a eles como provisão abençoadora do próprio Deus. Nessa hora, o que me chama a atenção é que Deus fala ao coração de um povo, lembrando-o não apenas dos rituais formais, culticos, que Ele mesmo, Deus, havia estabelecido para aquela nação, que estava genuinamente acontecendo, desde a caminhada do deserto, desde a saída do Egito, de debaixo da escravidão egípcia. Deus estava querendo que aquele povo que iria tomar posse da nova terra compreendesse que o relacionamento, os atos de adoração, de culto ao seu nome, por parte desse povo, não poderiam acontecer apenas num ritualismo formal, semanal, em que os pastores que Deus havia estabelecido no meio do povo, sacerdotes, profetas, não seriam apenas estes os únicos a cuidarem da espiritualidade desse povo, para que o povo fosse sadio na fé e na comunhão com o próprio Deus. O que me chama a atenção é que Deus olha para os pais, olha para dentro de casa, olha para o seio das famílias e fala conosco, ali, dentro de casa. E Ele diz: se vocês quiserem ser um povo especial no meio de tantos outros povos, cuide de suas casas. Não se deixem perder dentro de casa. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, é o Shema. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor para o nosso coração.
Irmãos, nós precisamos ser uma igreja espiritualmente estável, sadia, forte. E isso não pode ser apenas um episódio sazonal. Acontece hoje, deixa de acontecer amanhã. A igreja de Jesus precisa ter uma continuidade na sua experiência de comunhão com Deus, de tal modo que seja entre os homens de todas as gerações uma comunidade sadia na fé, uma comunidade que espelha de fato e de verdade a presença de Cristo entre os homens. Nisso está a força e a relevância espiritual do povo de Deus sobre a terra. E isso começa dentro de casa, como temos visto. E eu queria que você olhasse agora, não para dentro da igreja, mas que isso fosse um olhar secundário. Que você olhasse primeiramente para dentro da sua casa. Que você voltasse agora ao lugar de onde você partiu nessa manhã. Que você observasse exatamente como as coisas estão funcionando ali. Como as relações de marido e mulher têm acontecido. Como as relações de pais com os filhos têm se mostrado. Como a família tem funcionado. Porque os lares precisam ter uma espiritualidade segundo a presença do próprio Senhor no meio dele. Cristo deve reinar em nossos lares, em nossas casas. Cristo deve ser aquela diferença positiva. Não deve ser o conceito filosófico do ideário mundano que recebemos a cada dia, pelos diversos meios de comunicação, pelas diversas fontes humanas, meramente humanas, que chegam até nós, como instrução para a vida no século XXI. Cristo, em primeiro lugar, deve ser o diferencial positivo dentro das nossas relações familiares. O que a palavra de Deus tem a nos dizer quanto a esse assunto, em particular o texto que acabamos de ler, para que compreendamos um pouco mais esse importante ambiente da vida religiosa, a casa, a família, o lar. Há algumas coisas, 3, que eu queria deixar ao seu coração nessa manhã. 3 lições, chame do jeito que você quiser. 3 ponderações, 3 observações para aquela que quer de fato ter um ambiente familiar digno do nome de Deus, digno da honra de Cristo, que demonstre as virtudes do caráter dele na nossa existência, na nossa vida diária. Há 3 coisas que eu creio que são essenciais para que a felicidade da nossa casa não seja produto apenas do nosso fazer. Para que a felicidade do nosso lar não seja resultado daquilo que existe em termos materiais dentro de nossa casa, de nossa residência. Para que a felicidade do nosso lar seja algo que desça do céu. E primeiramente para dentro do nosso coração. Porque só assim haverá razão para nós vivermos com alegria. O que podemos compreender desse texto seja relevante para dentro dos nossos lares e para as relações familiares que mantemos a cada dia. A primeira coisa que eu queria que você compreendesse é que em termos de espiritualidade ninguém dá o que não tem. Você acompanhou a leitura do texto? Moisés convoca o povo, chama o povo para perto de si, fala em nome do Senhor ao coração dele. E a palavra de Deus ao coração do povo chama a responsabilidade os pais. E diz assim: vocês devem agir desta maneira.
Estas palavras, diz aí o texto, devem estar no seu coração, em primeiro lugar. Veja, muitas vezes nós pensamos que Deus só tem algo a fazer na vida do outro. E isso vai acontecer passando por nós. Então nós somos apenas um objeto do fazer divino na vida de alguém. Meu irmão, minha irmã querida, eu queria que você compreendesse que aquilo que Deus tem para fazer na vida do outro, Ele o fará por nosso intermédio ou sem a nossa participação. Mas eu queria, mais do que isso, que você compreendesse que o que Deus tem para fazer na sua vida é infinitamente maior do que o que Ele tem para fazer através da sua vida, na vida de alguém. Em termos de espiritualidade, ninguém, absolutamente ninguém dá o que não tem. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração. Deus nos colocou como canais de sua bênção na vida dos nossos queridos de dentro de casa. E para isso acontecer é preciso, contudo, em primeiro lugar, que as bênçãos de Deus estejam presentes, inundando o nosso coração. Se você não tiver da parte de Deus bênção, acolhida, recebida, ajuntada, você não tem nada a oferecer ao mundo, especialmente aos seus queridos da família, aos seus filhos. Eu gosto de ver, como eu disse, as crianças vindo à igreja no domingo pela manhã, no domingo à noite, nas atividades que a igreja promove para os pequeninos. Isso é muito bom, isso é importante, isso é extremamente fundamental para a caminhada desses pequeninos na carreira cristã, que também é nossa. Mas, por favor, não substituamos a responsabilidade primeira de pai e mãe, trazendo à igreja algo que não é em primeiro lugar para ela. Ninguém no reino de Deus é chamado, como pai e mãe, para delegar a autoridade e a instrumentalidade de ser bênção na vida dos seus filhos a outro, mesmo que seja esse outro a igreja. A igreja não vai e não deve substituir o que Deus prescreveu para a vida de pai e mãe dentro de casa. É muito pouco. Quanto tempo as crianças passam na igreja? Quanto tempo seus filhos ficam com você? A nossa responsabilidade em termos de espiritualidade é de oferecer aos nossos queridos o melhor de Deus para eles. E só poderemos dar o melhor de Deus para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, se Deus estiver colocando isso na nossa vida. Se nós tivermos comunhão com Deus. E essa é a segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração nesta manhã. Se nós estamos preocupados com a espiritualidade de nossas casas, de nossas famílias, nós precisamos compreender que o nosso compromisso de vida, então, em segundo lugar, com os integrantes de nossa casa, deve ser sempre o resultado de nossa fidelidade primeira ao Senhor. Nosso compromisso de vida e de espiritualidade com os integrantes de nossa casa deve ser sempre o resultado de nossa fidelidade primeira ao Senhor. E eu acho interessante isso. A palavra de Deus ao povo situa esse povo a partir das famílias. E dentro das famílias chama a atenção dos pais, dizendo: a palavra de Deus precisa estar no coração de vocês,
E essa palavra que está no coração de vocês, com fidelidade, deve ser passada aos seus filhos, aos integrantes do lar. Tu as inculcarás. Como? Quando? Andando pelo caminho, ao se sentar, ao se levantar, no trabalho, no descanso, não importa a ocasião. Na vivência cotidiana, no desenrolar da rotina de cada dia. De manhã e à tarde. Não importa o tempo. Não importam as circunstâncias. Se há compromisso com a espiritualidade da casa, então esse compromisso deve ser o resultado de nossa fidelidade primeira ao Senhor. E eu queria que você perguntasse ao seu coração: qual nível de seriedade você tem com a palavra de Deus? E como você tem se colocado diante das coisas do Senhor, não aqui, não nesse ambiente apenas, quando nos parecemos muito, quando as coisas não são tão diferentes, cantamos as mesmas coisas, lemos a mesma palavra, nos comportamos do mesmo jeito, participamos do mesmo rito, o formalismo da hora, a solenidade do momento cultico, tudo isso nos aproxima e nos iguala, nos harmonizando no jeito de ser, no jeito de nos comportarmos. Mas isso pode nos enganar. Isso pode ser apenas casca. Irmãos queridos, eu não quero ser invasivo. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho a mesma massa que você tem. Eu fui criado do mesmo barro. Eu tenho o mesmo germe nocivo de pecado latente dentro de mim. Eu não estou dando lição de moral em ninguém. Eu falo ao meu coração. E a palavra de Deus, às vezes, é contra mim mesmo. Eu queria que você compreendesse, assim como eu tenho tentado compreender também, que o meu compromisso em termos da espiritualidade da minha vida familiar, o meu compromisso com esta vida familiar e com os integrantes do meu lar, deve ser sempre resultado primeiro de minha fidelidade ao Senhor. Todo o meu investimento na vida de minha família, na vida de minhas filhas, deve ser um gesto afetivo interessado de intenso e verdadeiro amor. Sim, sem sombra de dúvida. Pais devem amar os seus filhos e tentar fazer o melhor por eles, dando até a própria vida, se for o caso. Sim, é nossa responsabilidade, é nossa função, de maneira apaixonada, de maneira dedicada, devota, de maneira espontânea, vamos nos envolver com o nosso lar, com a nossa família, com os nossos queridos, tentando dar a eles o melhor que a terra pode oferecer, a melhor escola, a melhor expressão de vida, que traga sentido de dignidade para cada um deles. Sim, vamos tentar dar o melhor. Todavia, além do nosso investimento na vida de nossa família e dos nossos filhos, ser um gesto afetivo interessado de nossa parte, revelando o verdadeiro amor, devemos também, nessa atitude de cuidado e de investimento na vida deles, devemos também, de maneira deliberada e muito evidente,
declarada. Devemos tentar dar a eles aquilo que o mundo e a terra não podem oferecer. Aquilo que pode representar uma dádiva do céu apenas. Só pode vir de lá. A seriedade de vida e compromisso com Deus deve nivelar e impulsionar todas as experiências relacionais que temos nesse mundo, especialmente dentro de casa. É sendo fiel a Deus e aquilo que Ele nos oferece, que vamos abençoar os nossos filhos, abençoar o nosso casamento e fazer brilhar a luz de Cristo no mundo. Irmãos queridos, como está o seu nível de comunhão, de relacionamento com Deus? A que ponto você é capaz de medir que a sua fidelidade está? Que ponto está a sua fidelidade com as coisas de Deus, para com as coisas de Deus? Como você é capaz de medir isso? Coloque a régua das Escrituras diante dos seus olhos e meça. Como é que está a sua fidelidade ao Senhor? Especialmente em relação à vida de sua família. Ser fiel e obediente ao nosso Deus. Às vezes queremos dar tudo de bom e do melhor que a terra pode oferecer aos nossos entes queridos. Mas isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo vai ficar aqui. A fidelidade ao Senhor pode gerar frutos para a eternidade. Os nossos filhos não precisam apenas dos recursos terrenais. Os nossos queridos precisam também daquilo que só pode vir do trono da graça de Deus para o coração deles. Tem cheiro, cor e nuances de eternidade. Os nossos filhos precisam de coisas mais consistentes, que podem dar a eles vida abundante e vida eterna. Jesus disse um dia: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Qual o valor disso? A palavra de Deus diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos sórdidos. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Irmãos queridos, nós temos joias preciosas dentro dos nossos lares. E às vezes não estamos fazendo o que Deus gostaria que fizéssemos na vida deles. Estamos delegando a nossa função e a nossa responsabilidade com a igreja, com a escola, com os avós. Irmãos, assumamos a nossa responsabilidade de pais, esposos, esposas. A casa precisa ser o trono da graça de Jesus no meio da sociedade humana. Deus está agindo, não só dentro da igreja. Deus está agindo dentro da sua casa. Pergunte quais são os assuntos de cada dia. Deus é glorificado nas festas que você faz. Deus é exaltado, Cristo é revelado nos encontros que você realiza.
quando chama primos, tios e por aí vai. Como é que as coisas funcionam dentro de casa? Às vezes queremos uma igreja assim ou assada. Uma igreja forte, vistosa, vigorosa, cheia das riquezas de Deus. Mas isso começa dentro de casa. Uma igreja forte, sadia, começa com lares fortes e sadios. Uma igreja que caminha aos pés da cruz, começa com lares que estão sendo dedicados ao Senhor, aos pés da cruz, diariamente. E isso deve acontecer quando pais se colocam como instrumentos de Deus e compreendem que o Senhor derrama sobre eles a sua bênção. E por intermédio deles, elas chegam à vida dos filhos e se esparramam até na sociedade. Irmãos queridos, como é que está o seu lar? Tem pessoas que não conseguem mais falar com o seu cônjuge sobre coisas sérias. Tudo é trivial. As conversas são em tom jocoso, em tom de brincadeira. Há casais que não conseguem mais olhar no olho um do outro. Há casais que vêm à igreja e muitas vezes a única hora em que Deus fala com eles é quando a mulher dá uma cutucada no marido, depois que o pastor fala alguma coisa e diz assim: "Está vendo?" Os casais não estão mais conseguindo fazer aquilo que deveria ser um natural de cada dia, falar a palavra de Deus um ao coração do outro. E é claro que se isso acontece entre os casais, na vida dos pais, é claro que isso acaba respingando na vida dos filhos. Irmãos queridos, os seus filhos não podem aprender doutrina bíblica cristã vendo vídeo no YouTube. Os seus filhos deveriam aprender doutrina bíblica sadia, sentado à mesa com você, na convivência com você, pai e mãe. A igreja continuará fazendo a sua parte, mas não tentará substituir a responsabilidade dos pais. E, em último lugar, se nós quisermos ter lares espiritualmente sadios, precisamos compreender também, em terceiro lugar, que em termos de espiritualidade, nossa principal tarefa dentro de casa não é de apenas informar os filhos acerca de verdades que podem ajudá-los a viver confortavelmente os seus dias na terra. A nossa responsabilidade primeira não é a da informação, mas devemos lutar para formá-los com os valores de Deus, que poderão verdadeiramente fortalecê-los e sustentá-los para a vida eterna. Isso decididamente não acontece sem que os pais se coloquem como os principais referenciais do que significa vida com Deus. Os pais precisam se colocar diante dos seus filhos como exemplos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 ocasiões ele fez questão de dizer: me imitem. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Sejam meus imitadores.
Meu irmão, você tem coragem de olhar para o seu filho, para a sua filha e dizer isso? Se você não tiver coragem para falar isso para o seu filho, para a sua filha, meu irmão, você precisa refazer a sua caminhada com o Senhor. Coisas precisam acontecer dentro de você. O Espírito de Deus precisa inundar o seu ser, transformar a sua vida, renová-lo por completo, vivificá-lo, para que haja uma oxigenação espiritual dentro de você. Chame isso de avivamento, se quiser. Para que então a glória de Cristo brilhe sobre você e no seu lar. E você tenha autoridade para falar das coisas de Deus, para pessoas tão caras. Vivemos dizendo por aí, e o mundo traz isso para nós como lição de cada dia, de que os filhos são dádivas que nós recebemos, tesouros preciosos. Mas esse é o discurso de Deus para nós. Esse é o discurso da igreja para o mundo. Mas por que é que dentro de casa não estamos mais tão à vontade com esse discurso? Pais, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Exemplos de seriedade com as coisas de Deus. Exemplos de fidelidade com a palavra de Deus, exemplos de comunhão com as coisas eternas, exemplos de gente comprometida com a causa do reino de Deus, exemplo de piedade sincera, exemplo de uma espiritualidade sadia, sóbria, pé no chão, exemplo de uma mente lúcida, viva, para discernir os assuntos do cotidiano, mas também uma mente iluminada, cheia da luz de Cristo que vem do céu, uma mente cheia das riquezas de Deus, uma vida cheia da presença de Cristo. Precisamos ser isso para os nossos filhos, para os nossos queridos, para os nossos cônjuges. Sim, nós precisamos disso. Porque do contrário não teremos uma igreja sólida, forte, viva, doutrinariamente estável para as gerações. Nossa principal tarefa não é dar as riquezas da terra. Nossa principal tarefa em relação aos nossos queridos de dentro de casa é formá-los com os valores de Deus, porque só os valores de Deus poderão fortalecê-los e sustentá-los nos vendavais da história humana, da caminhada humana, de fazê-los adentrar nos portais da eternidade como filhos amados do Senhor. Irmãos, diante disso eu queria que você perguntasse ao seu coração: o que é preciso fazer para que as coisas de Deus ocorram do jeito certo dentro do meu lar? O que eu preciso deixar de lado? O que eu preciso trazer para perto de mim? Que tipo de compromisso eu preciso assumir? Que tipo de atitude eu preciso assumir para romper com alguns vícios e granjear novos hábitos? O que eu preciso fazer? Que atitude eu preciso tomar? A palavra de Deus diz hoje: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Não endureçais o coração. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração. O que precisa mudar então para que isso ocorra? Um pouco mais de leitura da Bíblia, um pouco mais de oração, romper com os protocolos viciantes já assumidos por longa data
esses protocolos de rotina, romper com isso, quebrar um pouco isso. Orar em família. Engraçado que quando nós recebemos os pais trazendo os filhos para o batismo, nós perguntamos a eles: vocês prometem orar pelo filho de vocês, por esse bebezinho, por essa criança, orar por ele, com ele? A resposta é sempre sim. Irmãos, nós participamos de um ato pactual nessa hora. A palavra de Deus diz assim: não prometa nada que você não esteja disposto a cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Às vezes nós choramos muito e amargamente ao longo da vida por erros que nós cometemos sem sentir, porque já assumimos alguns protocolos de vida. O jeito de viver é esse, e não fazemos mais nada. Meu irmão, eu queria que você compreendesse que Deus o chama nesta manhã a quebrar esse padrão de conduta, a assumir um novo padrão a partir de hoje. De repente passa por aí, por orar com, não apenas por. Chame seu filho para perto de você e diga para ele: eu quero orar por sua vida. E ore com amor, com intensidade pela vida do seu filho, pela vida de sua filha. Deixe-o perceber que você leva a Deus a sério, que você o ama de um jeito especial, do jeito de Deus. Fale com o seu cônjuge. Você é capaz de orar pelo seu marido, minha irmã? E você, meu irmão, é capaz de orar pela sua esposa? Segurá-la pelas mãos, abraçá-la carinhosamente e colocá-la no altar da graça de Deus? Expressar carinho, afeto na presença de Deus, dizendo: você é rica para mim, você é importante na minha vida, e isso já faz muito tempo. E eu não tenho falado isso para você. Eu quero falar na presença de Deus, e eu quero colocar a sua vida e o nosso casamento e renovar esse momento de apreço, de intimidade, de amor sincero, de vida conjugada, partilhada, aos pés do Senhor, que nos uniu. Meu irmão, se isso acontecer, milagres vão aparecer na sua casa e onde o seu pé pousar. A sociedade vai perceber. O mundo será abençoado. Mas é preciso tomar uma resolução, assumir uma postura. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos chama a uma nova experiência de vida. Vocês, povo meu, estão para entrar numa nova experiência. As famílias precisam funcionar desse jeito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Leve-o a sério. Não se esqueça dele, pois ele estará sempre com vocês, no templo e de casa em casa.
Meus irmãos, eu conclamo você, pai, mãe, filho, a se converter ao Senhor e a se voltar para Ele, voltando-se também um ao outro. Eu gosto de perceber como é que o Velho Testamento termina. Lá no livro do profeta Malaquias, a última expressão do Antigo Testamento diz assim: então o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor fará isso. Apontando para o ministério de Cristo, de João Batista, o ministério da graça de Deus no Novo Testamento. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Assim termina o Antigo Testamento, conclamando o povo a olhar para dentro de casa e a perceber que às vezes o caminho de perdição não está longe de nós, mas está bem perto. Mas, sobretudo, isso deve nos fazer lembrar que a palavra do Senhor garante bênção para a nossa posteridade e de que Ele é o Senhor do nosso lar, da nossa casa. E essa é a promessa dada ao patriarca Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar o nosso lar. Ouçamos aquilo que está no seu coração, nos comprometamos com Ele, curvemo-nos inteiramente, submissos ao seu comando, humilhemo-nos para que o Senhor seja grande em nosso lar e no nosso viver. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde de tropeços e que a graça de Jesus nos inunde mais uma vez, para que o pecado não tenha guarida em nosso coração, mas que o amor de Deus seja maior do que o constrangimento da nossa carnalidade. E que assim a glória de Jesus seja alcançada por todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Em seguida, teremos o período de escola dominical, de estudo nas classes. Certamente haverá avisos relacionados a esse momento. Oremos então agora. Nosso Deus e eterno Pai, graças te rendemos por tua palavra que nos conclama a novas descobertas no relacionamento contigo e com as coisas do teu reino. Obrigado, Senhor, porque falas conosco. Tocas em nossa vida com o poder do teu Espírito e ilumina a nossa caminhada com a luz de tua Escritura santa e sagrada. Que o nosso coração agora, Senhor, esteja cheio de ti, disposto também a te obedecer. Que não haja, ó Deus, nenhum coração endurecido nesta hora, mas que sejamos maleáveis ao toque da tua presença e nos curvemos inteiramente diante da tua soberania. Que possamos viver para o engrandecimento de Cristo, para louvor do seu nome, e que nossa vida sirva aos propósitos da tua glória no relacionamento com o nosso semelhante. Que as nossas casas, Senhor, sejam verdadeiros altares erigidos para o louvor do teu nome, e que isso sirva para testemunho ao mundo de que tu és um Deus amoroso, um Deus fiel. Assim te pedimos, com gratidão também nos oferecemos aos teus cuidados nesta hora. Por Cristo, o Senhor da glória e o Senhor da nossa vida, nós assim oramos. Amém.